Gostaria de saudar aqui os participantes, em nome do IDD, explicar que essa aula vai ser gravada, que o Instituto pede para aqueles que queiram certificado que preencham um cadastro. Não sei se o Rodrigo está aí? Oi, estou aqui. Posso dar os avisos. Pois não. Boa noite a todo mundo. Eu sou o Rodrigo lá do CCE. É só para dar dois avisozinhos. Primeiro que essa reunião está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada nas redes sociais da PUC. Então, quem não deseja aparecer na gravação, caso fale, né, por favor, desligue a câmera. E a outra é que a PUC entregará a declaração para quem se inscreveu previamente e ficar presente durante pelo menos 50% do evento. Né? E para ganhar o certificado, por favor, preencham o formulário de presença que eu vou postar aqui no chat, né, em breve. Só isso. Tá ótimo. Obrigada, Rodrigo. Então, voltando aqui à nossa saudação inicial, obrigado pelos participantes, boa noite a todos, a todas. Hoje nós estamos aqui na presença de uma convidada muito especial, a vice-procuradora-geral do Trabalho, Maria Aparecida Gugel, o professor João Batista Berthier, que já deve ser conhecido de vocês todos, nossos alunos e os nossos novos alunos. E hoje vamos falar de um tema muito caro para o direito do trabalho, um tema muito importante, que será abordado em dois vieses principais, né? Inicialmente, nós vamos ter a fala do professor Berthier, que será mais concentrada no âmbito da ética e do direito do trabalho, e após a fala do professor Berthier, teremos, então, a honra de escutar a professora doutora Maria Aparecida Gugel, e agora eu vou falar um pouquinho do currículo dela. A doutora Maria Aparecida Gugel, ela é doutora pela Tor Vergata, uma universidade italiana muito renomada, muito de excelência. Ela é presidente da Associação Nacional de Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência, portanto, essa é a expertise da doutora Maria Aparecida Gugel. Então, obviamente, ela nos brindará com uma fala já específica sobre o direito das pessoas idosas e das pessoas deficientes. Então, dito isso, nós vamos fazer aqui dois blocos, basicamente. Primeira fala do professor Berthier, que é nosso professor queridíssimo da PUC, que eu acho até que estava já dispensando as apresentações, porque ele é tão querido e tão conhecido de todos nós, mas, enfim, que é o atual chefe do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, é o professor doutor também pela UERJ e nosso querido professor, coordenador também da nossa pós-graduação Lato Sensu em Direito e Processo do Trabalho. Antes de iniciarmos, eu gostaria só de fazer uma lembrança, recordar a vocês que amanhã a gente vai ter também uma outra aula inaugural, tá? Iniciando no mesmo horário, às 19 horas, e aí já contando com a presença da ministra, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, a ministra Cristina Peduzzi, e o professor Paulo Marcelo Serrano, que é o desembargador aposentado e também professor da PUC. O tema já vai ser um pouco diferente, mas também muito interessante, que diz respeito ao futuro do trabalho, perspectivas e desafios. Então, só lembrar que amanhã também nós vamos ter uma mesma dinâmica de aula inaugural, contando com essas dois outros professores, né? E nós também convidando aí a ministra Cristina. Então, nós estamos aqui regados de pessoas de expertise e qualificação assim, muito importante, de verdadeiras autoridades. Então, é com muita honra que nós apresentamos essa aula inaugural. Então, dito isso, eu vou passar a palavra para o professor Berthier, que vai começar, então, a fala dele sobre ética e direito do trabalho. Boa noite, professora Daniela, boa noite, minha colega de instituição, Maria Aparecida Gugel, boa noite a todos que estão aqui conosco. Vamos conversar um pouco sobre ética e direito do trabalho. Quando a gente pensa em ética, no universo da ética, isso engloba o direito, com as suas regras objetivas, mas engloba também a moral, os deveres que, em princípio, temos para com a nossa consciência.
No fundo, né, claro, né, direito e moral têm muita aproximação porque são figuras produzidas culturalmente para disciplinar nossa convivência, para espera-se torná-la melhor. Mas é isso, né? O direito tem a ver com regras objetivas a serem cumpridas. A moral tem a ver com deveres que temos para com a nossa consciência. Aquele velho exemplo de aulas de introdução ao direito, né? Se um pai, que, enfim, não coabita com um filho que é uma criança, paga a pensão alimentícia porque teme a prisão civil, né? Se o que leva ele a pagar a pensão é o receio de ser preso, o dever jurídico está cumprido até, mas não o dever moral. Agora, o pai que ajuda seu filho enquanto criança, tanto quanto pode, cumpre o dever moral também. Enfim, direito e moral, gente, esse é o grande tema da filosofia do direito. Portanto, não é pretensão minha aqui resolver isso. Mas, se eu parasse por aqui, que impressão eu daria? O direito são os deveres contidos em normas objetivadas. E a moral, deveres para com a nossa consciência. Se fosse assim, iam ser universos distantes, e não são, né? Esse é o tema da filosofia através dos tempos, porque não dá para resolver. É o tipo de tema que vale mais por reflexões que eu faço do que respostas que eu chego. É importante pensar a respeito, mas sem a ambição de uma resposta final. Tem temas filosóficos que são assim. Agora, uma coisa é certa. Direito e moral não podem ser compreendidos com tamanha distância. Aqui uma coisa curiosa, né? Tem obras que são clássicas, que eu acho que não perdem a atualidade. Aquela famosa obra do Georges Ripert, A Regra Moral nas Obrigações Civis. Tinha toda a razão ele. Uma relação contratual não é uma relação entre dois patrimônios. Uma relação que envolve gente de um lado e do outro. E começava ele a falar sobre isso, né? Nós temos que pensar no ser humano por trás do contrato, principalmente o ser humano por trás do contrato de trabalho. Tem uma vida ali. Aliás, né, em várias horas, a interferência da moral é salutar para o direito. A noção de função social do contrato é uma noção com forte carga moral. É tal história. O trabalhador participa de um processo produtivo. Ele produz riquezas. Alguma cota de riqueza que ele contribuiu para produzir tem que ser dele. Para que ele tenha uma vida digna. E é o que o ser humano, em geral, persegue. Porque o ser humano, diferentemente de outros animais, tem perspectiva de futuro. E quem tem perspectiva quer uma vida melhor, tem sonhos. Aliás, o abuso de direito é uma outra ideia jurídica com carga moral. Não posso construir um muro altíssimo só para tapar a visão de vizinho que eu não gosto. Vocês percebem como a moral está presente na aplicação do direito? O princípio da moralidade administrativa, esse o nome aqui está indicando, né? Imaginem que vereadores aprovam um projeto de lei para valorizar uma área da cidade, mas um pouco antes de aprovar, eles compraram terrenos naquela área. Isso se encaixa fácil na lei de improbidade administrativa. Professa princípios da administração pública com forte carga moral. Aliás, agravantes penais como motivo torpe. Um vereador que mata outro vereador para assumir seu lugar, porque era seu suplente. Em resumo, não há sombra de dúvida de que direito e moral são figuras. Meu cachorro latiu aqui, isso acontece em live, lamentavelmente tem jeito. Mas voltando aqui ao assunto da moral. Fato o mundo de hoje é assim. Mas fato é o seguinte, né? Levem em conta que o direito sofre forte influência moral que nós nem sempre nos lembramos, né? As pessoas falam de função social do contrato, abuso de direito, moralidade administrativa, agravantes penais, e não lembram que o pano de fundo são percepções morais que temos e que a lei absorve. Porque é claro que você, quando realiza o direito, também ambiciona, com as dificuldades todas que se envolvem, realizar o justo. Com as dificuldades todas que isso envolve. Agora, uma coisa é certa, né? Por mais que a gente possa filosofar muito sobre direito e moral, eu às vezes acho que a melhor coisa é procurar ser simples nas questões. E aí que está o ponto. No fundo, né, numa conversa de meia hora, como teremos aqui, para simplificar a questão, eu diria que a base da moral é a empatia. E essa é uma aptidão que o ser humano tem. Nem sempre exerce, mas tem. Se colocar na posição do outro. Se eu fosse voltar a dar aula de introdução ao direito, que eu não faço há muito tempo, né?
Eu diria isso, e na época eu não dizia porque não tinha me dado esse estalo ainda. A gente pode filosofar muito a respeito. Mas para a prática do direito, a moral tem a ver com a empatia. E se eu fosse o outro? E se eu fosse a pessoa que nascesse pobre, em família sem condições? E se eu fosse a pessoa com deficiência? Resultado, a sabedoria popular explica muita coisa. Não faça com os outros o que você não quer que façam com você. Resultado, né? Essa aptidão humana, para mim, é o grande fundamento da moral. Nós nem sempre exercemos isso. A indiferença, o ser humano, volta e meia, se vale dela. Mas a empatia, para mim, é o fundamento básico da moral. Eu consigo me colocar na posição do outro e dizer, olha, não queria que fizesse isso comigo. Agora, chego de vez ao tema que eu queria tratar com vocês. Pessoal, na relação capital-trabalho, sem nenhum romantismo, porque não é uma área para ter romantismo, a relação capital-trabalho, é complicado encontrar a empatia. Isso não é tarefa fácil. A começar por um fato, né? Empregador e empregado não se veem de maneira tão clara, né? O sujeito é um sócio da empresa com cotas que o tornam lá controlador. Se a empresa é grande, ele jamais viu algum de seus empregados. Aliás, o empregado de chão de fábrica não conversa com o empregador. Ele fala com o chefe dele, que é outro empregado que nem manda tanto assim na empresa, né? Essa conversa olho no olho, que é necessária para a empatia, não se realiza em estruturas produtivas com tanta facilidade assim. É um dado curioso, né? O emprego doméstico é um emprego complicado para quem o exerce. Mas a empregada doméstica, ao menos, conversa olho no olho com o empregador dela. O sujeito de chão de fábrica é uma figura invisível para a cúpula da empresa. Se ele ligar para a secretária do presidente da empresa, não vai ser atendido. E essa distância, por óbvio, dificulta a empatia. Resultado, é aí que entra o direito do trabalho. Um dos papéis morais que ele tem é fazer com que você veja o outro que não está tão próximo assim de você. Quando nasce o direito do trabalho, ele tem uma forte fundamentação empática. O trabalhador que participou daquele processo produtivo pode ser invisível para você, mas ele existe. Há um ser humano por trás daquele contrato de trabalho, alguém que tem pretensão de ter uma vida melhor através do trabalho. As pessoas, quando buscam trabalho, não estão buscando sobrevivência, né? As pessoas, quando buscam trabalho, buscam a construção da própria história de vida. Uma das coisas mais legais no mundo é você conseguir trabalhar com aquilo que você se identifica, porque fica mais fácil trabalhar. Eu me vejo nas petições iniciais que eu faço, me vejo na aula que eu dou. Fica mais fácil trabalhar. Mas muita gente trabalha com o chamado estranhamento. Você trabalha fabricando coisa que não pode comprar, construi prédio que não pode morar, fabrica peça que não sabe para que serve. Por isso o trabalho fica algo pesado. Daí porque é fundamental para que esse ato de trabalhar faça sentido moralmente, que do ato de trabalhar venham direitos. Então eu estou dizendo para vocês que o direito do trabalho tem um forte papel civilizatório. Ele está muito ligado a tentar melhorar a vida de pessoas que precisam de proteção. Pessoal, eu sei que a relação entre empregado e empregador é uma relação contratual. Todo mundo sabe disso. Perfeito. Mas se juridicamente é uma relação contratual, em termos sociológicos, é uma relação de poder. E nas relações de poder, mais do que nunca, é que é fundamental ter as preocupações éticas que a moral ajuda a ter. Por isso que eu comecei falando, né? O direito deve ser bem compreendido à luz de questões morais. É aí que ele se enriquece quanto à sua reflexão e realização. O direito de trabalho vem para cumprir sim um papel civilizatório, né? Para o outro ser visível, ainda que você, num primeiro olhar, não o enxergue. Resultado, pessoal, vocês percebem que é nessa hora que eu vou dizer para vocês que é fundamental não ter fetiche pela figura do contrato, né? É muito curioso, né? Quando eu converso com professores de empresarial, né? E eu converso muito com eles, tenho amigos meus que são da área, por mais que não se entenda em termos acadêmicos, a gente briga muito teoricamente, mas é amigo fora disso, né? Mas quando eu converso com meus colegas de empresarial, essa é uma crítica que eu faço a eles.
Vocês acham que porque há contratos celebrados está tudo resolvido? Pessoal, não estou pregando a violação dos contratos. Estou dizendo que contar apenas com contratos celebrados não resolverá os problemas que uma sociedade como a nossa tem e reproduz. Por isso é fundamental que haja uma legislação de base constitucional, complementada no plano infraconstitucional, para dar proteção ao trabalhador, aquela parte que é mais fraca. Aquela famosa frase de Eduardo Couture, grande processualista uruguaio, mas que aqui falou fora do processo e falou bem. Só se combate uma desigualdade criando outra. Não há outra maneira, outro caminho para você combater uma desigualdade do que a produção de outra na via contrária. Se há um poder de fato de base econômica a favor do empregador, é fundamental que haja uma proteção jurídica a favor do empregado. Para você criar uma lógica na qual todos se beneficiam das relações contratuais que estabelecem. Uma dica para vocês, que eu sempre falo, uma das coisas mais importantes, e está difícil no Brasil de hoje, é você ler coisas que você não gosta. As pessoas só leem aquilo que elas sabem que ao final concordarão. E esse é um problema sério para você amadurecer enquanto operador do direito e até para a sociedade caminhar. Nós precisamos ter a aptidão de desconfiar das próprias ideias. Não é perder segurança no que fala, mas desconfiar o bastante para ouvir os outros e dar margem a um debate autêntico. Pois bem, eu sou um sujeito que me obrigo a ler livros de autores que eu não concordo com quase nada. Um deles é o Robert Nozick, filósofo do direito. Filósofo, na verdade, do direito não, mais do que isso, filósofo mesmo. Ele tem uma obra chamada Anarquia, Estado, Utopia. É um defensor do Estado mínimo, mas mínimo mesmo. E o que ele fala? Não. As pessoas são livres. Livres. E não pode o Estado forçar uma pessoa a ajudar as outras. Ele não é nem um liberal. É o que se chama de libertariano, está no extremo. Ele é um libertariano. Para ele, os indivíduos são livres e não podem ser compelidos a ajudar os outros. Se quer ajudar, é por filantropia, que é algo espontâneo. Então, o mundo que ele imagina qual é? É um mundo de liberdade. E o que ele ensina? Se eu celebro um contrato, ao conseguir ter o contrato para mim, essa minha escolha impede que outros a façam. Então, cada vez que alguém é contratado, essa é uma vaga menos para os outros. Cada vez que outra pessoa é contratada, essa é uma vaga menos para os outros. É a tal competição de todos contra todos. E a conclusão dele é, ao fim das contas, vai ter o pior emprego. E o pior emprego, ou você pega ou você morre. E ele acha isso uma escolha. Pessoal, é um autor de peso, um filósofo, um sujeito muito capaz, mas que ideologicamente não concordo com ele. Mas não é uma obra rasteira, vale a pena ler. Aí você vai discordar ao final. Na visão dele, quando você celebra um contrato, você ocupa um espaço que você livremente ocupou porque alguém livremente contratou você, e esse espaço para o outro não existe mais. Então, a cada escolha que eu faço, eu vou reduzir a escolha dos outros. No mundo dele, não haveria direito no trabalho. O pior emprego seria o último emprego para a última pessoa pegar. E os demais, desempregados. Pessoal, o Robert Nozick imagina que está encontrando a natureza humana, que o ser humano é livre. Eu acho que, na verdade, o que ele encontrou foi a empresa. A empresa faz isso. A empresa contrata quem mais interessa e descarta quem não interessa. Sempre que eu leio Nozick, eu me pergunto o seguinte, será que essas teses que são idealistas se encaixam no mundo? Eu só penso no Brasil. As pessoas não nascem nas mesmas condições. Não têm menos oportunidades, claro que não acabam no mesmo lugar. Essa competição nunca é igual para você apostar tanto assim na liberdade. E, aliás, o que diria o Nozick para gerações futuras? Para o empresário, o que mais pode interessar é o lucro. Talvez se eu pagar um salário ínfimo e degradar meio ambiente, eu vou lucrar muito. Mas o ser humano explorado como trabalhador e o meio ambiente degradado que a geração futura encontrará. O problema da minha crítica a ele é uma questão moral. Nós não fazemos todos ao mesmo tempo as escolhas. Quando eu chego no mundo, tem escolhas já feitas. Eu tenho limites em função de como eu nasci, de onde nasci. Posso nascer cadeirante, em família pobre. Resultado, a questão toda é a seguinte:
Eu acho que não dá para apostar tanto na liberdade que leva à competição de todos contra todos. Uma sociedade não pode apostar tanto assim nos contratos para ter o tal fetiche pelo contrato. Deixa as pessoas contratarem, porque se cada um cuidar de si, tudo acabará muito bem. Eu acho que se cada um cuidar só de si, acabaremos mal. Aliás, nós andamos mal por causa disso. Resultado, pessoal, eu vou dizer a vocês que eu acho que não dá para apostar tanto na liberdade, que leva à liberdade contratual total, e o contrato que eu celebrei nega ao outro aquela chance de ele que se vire. Até porque, pessoal, um dos grandes problemas da economia... A economia, gente, uma ciência importantíssima, não nego. Mas a economia ensina muito a otimizar os próprios resultados. O Nozick, talvez, pense o seguinte: o empresário livre que é, otimiza os seus resultados. Ele pagou salário de fome, cobrou jornada em excesso e degradou o meio ambiente. Sim, ele otimizou os resultados dele, mas ao preço de não ter empatia. Porque explorou pessoas, degradou o meio ambiente. Nós voltamos à ideia de que questões éticas são questões de empatia. Para o direito e para a moral. É saber que o outro existe e levar isso em conta. E saber que o outro existirá e levar isso em conta. Vocês percebem, pessoal, que eu não aposto numa economia desprovida de questões éticas. O direito do trabalho tem aqui o seu papel de fazer com que as questões éticas pesem na relação capital-trabalho. De trabalho, tenta gerar empatia onde, em princípio, não é fácil encontrar. Empregador, tome em conta que gerações futuras virão. Então, proteja o meio ambiente. Empregador, tome em conta que as pessoas vivem do trabalho. Então, ter condição digna em função do salário que se paga, férias que se concede. Até porque muitas pessoas trabalham em empregos que não escolheram. Trabalham muito mais por necessidade do que por vontade. Resultado, eu vou dizer a vocês, pessoal, que eu acho que o direito do trabalho cumpre esse papel de trazer carga ética para os olhares econômicos, que são insuficientes. Aliás, né, aqui eu tenho uma crítica severa a fazer. Né? Me incomoda muito quando as pessoas mostram tanto respeito assim pelo tal do mercado, que é tratado às vezes como se fosse, enfim, uma entidade com personalidade jurídica e com vontade e orientações próprias. O mercado é muito mais difuso do que isso. E vou dizer uma coisa para vocês, né? Mercado não é para você satanizar, mas também não é para endeusar. O mercado, gente, o que ele é insuficiente para dar conta do mundo. E por que insuficiente? O mercado é excludente. O mercado, por si só, exclui quem não pode pagar. Se você não tem dinheiro, não irá a Paris. Não tem dinheiro mesmo, não irá nem aqui perto. Não tem dinheiro mesmo, nem no cinema você entra. Então o mercado, por si só, é excludente. Ele sozinho exclui. E uma sociedade que é excludente paga um preço mais à frente em sua história. O mercado não é excludente só porque se você não paga, você não entra. É excludente porque a base não é democrática. Não é cada um voto. Quanto mais patrimônio eu tenho, mais o mercado me respeita. E, aliás, o mercado não ambiciona a justiça. O papel dele é a produção. E tem que haver preocupação com justiça, porque é uma preocupação ética. Um amigo meu, ele me ligou naquela época de Brumadinho. Viu, Bertê? As ações da Vale caíram. Falei, espera só, você vê se vai durar muito isso. Não dura. O mercado intrinsecamente é excludente. Não paga, não entra. O mercado não tem bases democráticas. Não é cada um voto. E o mercado não visa a justiça. Nós precisamos de justiça em qualquer sociedade. Por isso, não se trata de endeusar nem de satanizar, mas de perceber a insuficiência dele. Ele não dá conta dos problemas que ele mesmo gera. Por isso é fundamental ter sociedade, ter Estado. E quando sociedade e Estado aparecem, nascem as leis. Para proteger o trabalhador que não tem poder. A geração futura que aqui não está para se defender. Resultado, pessoal, cuidado, porque a minha ideia qual é? É mostrar que nós temos que ter olhares não meramente econômicos. E aí, para fechar alguns exemplos de direito do trabalho, né? Porque eu, como professor, sempre achei que você pode teorizar o quanto você quiser. Se você não der uma exemplificação, você passa por sexólogo virgem. Né? Você teorizou muito a respeito, mas não explicou como se faz. Aí que está o ponto. Querem ver só alguns exemplos? Amanhã, um de vocês é colega meu e está lá na operação de trabalho escravo. E encontra trabalhadores na fazenda que estão lá há 7 anos. Em alguns rincões do país, não descarto que isso possa acontecer. Ele está lá há 7 anos. Aí você, membro do Ministério Público do Trabalho,
O que você faz? Tenta com a empresa um termo de ajustamento de conduta para reparar dano causado ao trabalhador e à sociedade e para se comprometer a não mais fazer tamanha lambança que é o trabalho escravo. O que fala o advogado da empresa? Doutor, eu vou assinar tudo. Respeitada a prescrição quinquenal. Pessoal, imaginemos um país onde as leis não falam, é o caso brasileiro, que trabalho escravo impede que prescrição flua. Uma lacuna. Não tem dispositivo na lei que fala a escravidão faz a prescrição não fluir. Pessoal, por simples dados morais, se colocar na posição do outro, dá para você ver fluindo prescrição enquanto a pessoa estava escravizada? Não vai um contrassenso em dizer isso? Ah, está escravizado, mas contra ele, em desfavor dele, fluiu prescrição. A moral informa o direito aqui. Se você fosse o escravizado, você ia sentir mais do que nunca o quanto isso é um absurdo. A minha liberdade é cerceada, eu tenho a justiça sonegada e quando vou a ela, imputam parcial culpa a mim, que não agi a tempo e prescreveram ali alguns anos, se bobear, de créditos que eu tinha. Essa é uma questão de carga moral, que mesmo que a lei não diga, tem como direito responder quando alimentado pela moral. Um outro exemplo. Vai que uma empresa tem aquela prática de assédio coletivo. Eu acho que o assédio coletivo é muito mais uma gestão por estresse. Aquela ameaça reiterada. Se for a justiça, perde o emprego. Aquele aviso do mal maior que um poderoso faz contra alguém mais fraco do que ele. Então a política da empresa é uma política que é fundada num certo terror. Se ajuizar a ação trabalhista, se for o sindicato, denunciar a MP, se mexer em prol de direitos seus que eu sonego, você perde o emprego. Provado esse assédio moral coletivizado, que eu chamo de administração por estresse, essa empresa pode alegar a prescrição quinquenal? Você pode se beneficiar do assédio que você dolosamente fez de forma sistemática? Isso é o resultado indevido de um ato ilícito. Resultado, esse é um tema que não se trabalha. Esses assédios morais sistemáticos, alongados, erga omnes, para evitar que a pessoa vá à justiça e causar prescrição. Essa prescrição para ser reconhecida? Ou será que o assédio moral não impede que a prescrição flua? Não dá para você dolosamente violar um direito e a lei te proteger. Pessoal, a reforma trabalhista, né? Não, o negociado prevalecendo sobre o legislado. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Não vou nem discutir questões de constitucionalidade, mas de moralidade mesmo. Numa empresa, eu tenho 800 empregados. É o total de empregados da empresa. 80 trabalham em ambiente insalubre. 80. Os outros não fazem trabalho insalubre. No acordo coletivo que o empregador quer pactuar, ele quer que o adicional por trabalho insalubre seja reduzido, o que a reforma permite. Não vou nem discutir hoje questões de constitucionalidade, não é o dia para isso. Então, dos 800 trabalhadores, 80 trabalham em ambiente insalubre. Pois bem, na minuta do acordo coletivo que é levado à Assembleia dos Trabalhadores, tem lá uma cláusula prevendo que o adicional que era para ser de 40 vai cair para 10 ou para 20, sei lá. Pessoal, vai que na Assembleia vão 400 trabalhadores, dos 800. Ou vão 500 que sejam, vão 500 lá. 500 trabalhadores. Os 80 que recebem adicional estão lá. E os 80 são contra a redução. Mas tem outros, 420, que não têm esse direito e pode ser que para eles não importe. Pode ser que não haja empatia. E se a votação acaba no que tange essa cláusula? 420 a favor e 80 contra. Será que essa cláusula desse acordo coletivo é válida? Pode a maioria dispor de direito que não é dela? Como falo do Orkin, democracia não é ditadura da maioria. Se eu apostar sempre nas maiorias, eu vou caminhar diretamente para algumas injustiças. A reforma trabalhista, quando fala no artigo 8º da CLT, que o juiz deve analisar só questões formais, ele não vai ver isso? Ele vai ser cego a esse ponto? De que uma maioria
abriu mão de direito que não titularizava em detrimento de uma minoria. E isso é perigoso, por exemplo, em categorias onde pode ser que a minoria seja de mulheres. Aliás, a pessoa com deficiência é sempre minoria na empresa. Então, cuidado, porque evidentemente que é uma questão de cunho moral aqui. Quem falou que assembleias sindicais são todos coletivos marcados por homogeneidade? Eu posso ter uma assembleia com antagonismos e tem que proteger a minoria como se protege sempre. Por quê? Porque a minoria no voto não leva nada para casa. Ela perde. Resultado. São essas questões que mostram o quanto a nossa reforma, a meu ver, foi rasteira. Nossa reforma, não vou nem entrar no aspecto ideológico. Não vou nem entrar nisso, não é o caso. Mas no aspecto da superficialidade, né? Da falta de análise das questões que estão ali. Como é que você trata do negociado superando o legislado e esquece da questão das minorias sindicais? Porque essa é a preocupação moral número 1 num assunto como esse. Né? Tudo bem, né? Vamos imaginar que a pessoa acha que a lei pode ser afastada por acordo coletivo, convenção coletiva. Beleza, essa é uma questão. Mas como nasce acordo e convenção? Nasce por vontade coletiva. E a vontade coletiva não é formada por pessoas todas elas iguaizinhas. Resultado, pessoal, que eu quero mostrar para vocês, né, é que as preocupações morais informam o direito. E quando eu conjugo moral com direito, eu viro uma criatura ética, coisa que o ser humano tem potencial para ser. O ser humano consegue ter essa aptidão. Nós conseguimos, né? É aquela famosa frase do Marx: o pior arquiteto vence a melhor abelha. A abelha faz porque faz. A abelha faz porque condicionada geneticamente a fazer. O ser humano não. O arquiteto pode ser ruim. O projeto é uma droga, mas não é nada. Ele antecipou mentalmente aquilo e realizou. O ser humano tem essa aptidão de antecipar mentalmente condutas e realizá-las por escolhas que faz. E escolhas que fazemos têm a ver com questões éticas. Resultado, direito do trabalho é uma necessidade num mundo como o nosso. Né? Porque com ele vem essas questões éticas para interferir e impedir olhares meramente econômicos. Esse é o ponto essencial. Então, muito cuidado, né? Porque há um certo discurso, né, dito moderno. Né? Então, temos que levar em conta questões econômicas. Claro que temos. Mas não temos que levar em conta só questões econômicas. Por quê? Porque o mercado tem essa insuficiência que o direito preenche. Né? No fundo, gente, muito cuidado com essas coisas que parecem novas. Né? Não, né? O mundo mudou. Verdade que o mundo mudou. Verdade que o mundo mudou. Mudou muito. Mas a grande questão é, já que o mundo mudou de fato, qual vai ser o discurso que eu vou aceitar em cima disso? Porque alguns discursos partem de que o mundo mudou e cogitam de entregar tudo para o mercado. E aí, acho que mais à frente haverá um preço a pagar. Um preço que a história vai cobrar com certeza. Uma sociedade não pode produzir tanta injustiça, imaginando que consequência não vai ter. Talvez a consequência não seja para quem está aqui hoje, mas daqui a algum tempo a conta socialmente vem. Né? Cuidado, então, porque o Brasil, gente, como o Caçuza falava, é o museu das grandes novidades. Né? As coisas parecem muito novas e, no fundo, nós estamos na mesma situação de desigualdade profunda. Obrigado. Muito obrigada, professor Berthier. Aqui, palmas, aqui tem uma reação. Olha, a Maria Aparecida tem aqui um botãozinho que a gente coloca aqui umas reações. Excelente fala, uma reflexão muito boa e profunda. A ética aplicada às relações de trabalho, a necessidade da existência desse direito que vai claramente entrar como um mediador dessas relações, transformando, né, essas relações mais humanas, tirando, né, esse olhar tão econômico que transforma os trabalhadores em meros agentes econômicos, né, tira essa humanidade. E essa é a grande diferença da economia para as ciências humanas e para a ciência que trabalha esse lado social, que é a nossa, o direito do trabalho. Então, é essencial que exista essa tutela do Estado, que isso ocorra de uma forma, obviamente, consciente, com uma crítica social implícita nessa aplicação, porque nós não somos isentos dessa crítica, obviamente que não. Nós temos aí
um caráter de viés progressista, obviamente, todos os direitos sociais eles têm a mesma profundidade e a mesma vocação. Então, com muita clareza, nós concluímos que, obviamente, há uma metamorfose no direito do trabalho atual, nós estamos aí caminhando por um direito mais flexível do trabalho, que transforma esse garantista e clássico como se fosse um verdadeiro tiranossauro rex, uma coisa, um direito do engessado, e que, na verdade, não é isso, né? O direito do trabalho é um direito vivo. Ele caminha conforme, obviamente, a produção também evolui, né? De forma que, óbvio, que nós temos aí essa função de manter esse patamar mínimo civilizatório, não muda esse papel, não temos nada novo, né? Simplesmente temos que manter e preservar essa dignidade humana do trabalhador e, nas relações de trabalho, também essa ética que aprofunda, obviamente, o sentido e a essência do direito do trabalho. Bem, dito isso, agora, complementando um pouco aqui o currículo da professora doutora Maria Aparecida Gugel, porque eu falei muito rapidamente no início, mas eu tenho que dizer que ela tem um currículo extenso aqui na produção científica, toda essa produção científica voltada para esse tema de direitos fundamentais dos idosos, das pessoas deficientes. Então, ela tem um livro publicado em 2019, cujo título é Pessoas com Deficiência e o Direito ao Concurso Público, excelente, pela RTM, editora RTM de Belo Horizonte. Existe uma outra obra também, cujo título é Pessoa com Deficiência e o Direito ao Trabalho, um direito essencial e vital também, dessa matriz de direitos humanos. E, enfim, toda uma bibliografia aqui de peso, concentrada nessa linha de pesquisa e nesses temas que a doutora Maria Aparecida vai desenvolver aqui para nós na fala dela, e que nos honra muito com sua presença. Então, dito isso, vou passar a palavra à doutora Maria Aparecida. Obrigada, doutora Maria Aparecida, pela sua presença aqui mais uma vez. Ok. Estão me ouvindo? Acho que meu microfone está ok. Qualquer problema, a gente está aqui. Está o Igor, o Rodrigo. Estão me ouvindo, não é? Ok. Sim, então, professora Daniela, um prazer conhecê-la. Meu querido colega e amigo Berthier, um prazer atender ao seu convite, né? Foi muito interessante, porque falar de pessoa com deficiência e pessoa idosa digamos assim, nos currículos das universidades é ainda uma descoberta, né? Um caminho ainda a ser trilhado, porque se trata de um grupo, quando você observa o Brasil e toda a sua diversidade, né? A pessoa com deficiência, ela se coloca ali como um desses grupos diversos, mas um desses grupos o mais marginalizado que podemos encontrar, né? E quando o Berthier, o professor Berthier, fala em empatia, né? Essa filha dileta da moralidade, né? E que compõe esse espectro da ética dentro do direito, falar em pessoa com deficiência necessariamente é você revelar o seu lado empático, né? Aquele que enxerga o outro, aquele que se coloca de frente ao outro e diz: eu te reconheço, eu te enxergo e eu sou solidário a você, né? E mais que isso, não é quando olhamos para essa diversidade da pessoa com deficiência, é bom alertar a todos e a todas, nós não estamos falando em assistencialismo, né? Nós precisamos enxergar ali aquela outra pessoa em igualdade, buscando essa igualdade de condições, né? Porque esta pessoa com deficiência, ela quer ser enxergada na sua dignidade, né? E ela quer ter condições, ela quer que a sociedade crie condições
para que ela seja autônoma e independente, né? Então, nós vamos olhar esta pessoa como sujeito de direito. Então, ela tem liberdade de escolher, ela tem liberdade de estar nesse mundo das relações, né? E aqui, muito particularmente, das relações de trabalho. E o que ela quer é ser vista e ser considerada, ser reconhecida. Pois muito bem, então, para a gente começar, a gente tem que dizer quem é essa pessoa, né? Quem são as pessoas com deficiência? E hoje nós temos um libelo internacional ratificado pelo Brasil, que é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ratificado de uma forma constitucionalmente que eleva a condição desse tratado internacional à desenvoltura e ao nível de emenda constitucional. Portanto, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ela tem essa natureza constitucional, né? E a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que depois é replicado na norma ordinária, a Lei Brasileira de Inclusão, ela diz que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza, assim, não temporária, portanto, de longo prazo, né? E aí ela diz quais são as naturezas. Natureza física, natureza sensorial, por exemplo, os cegos e os surdos cegos, né? De natureza mental, relacionada à saúde mental da pessoa, do indivíduo, e natureza intelectual, que diz respeito ao cognitivo. Então, são, conhecidamente, os exemplos são as pessoas com síndrome de Down, por exemplo, né? Então, todas essas pessoas que têm esse impedimento, nessas diferentes naturezas, que estão na sociedade e nessa sociedade encontram barreiras. Então, é a interação dessas pessoas com deficiência com essas barreiras, elas se veem, então, impedidas de participar plenamente dessa sociedade, né? E essas barreiras, elas tanto podem ser físicas, quanto elas podem ser de atitudes. Então, por exemplo, de atitude, quando um empregador, já que nós vamos falar mais adiante de contratos de trabalho e ação afirmativa das pessoas com deficiência no mundo dessas relações de trabalho, quando essa pessoa apresenta seu currículo, sua expertise, num determinado departamento de recursos humanos, e a primeira coisa que se faz ali, digamos, desse interlocutor primeiro da pessoa, durante o recrutamento, esse interlocutor diz o seguinte: olha, infelizmente, a vaga foi já preenchida, né? Mas nós sabemos que a vaga não foi preenchida. Esse entrevistador, ele olha para a pessoa e ele automaticamente assume que aquela pessoa, por exemplo, em cadeira de rodas, não consegue entrar nos ambientes de trabalho da empresa. Então, ali, de cara, de supetão, como a gente diz, a pessoa já se vê excluída de um processo regular de recrutamento no trabalho. Então, essa já é a primeira atitude, a atitude do entrevistador, que assume que aquela pessoa não tem condições de exercer as atividades para as quais ele está entrevistando e fazendo o chamamento, né, de tantos trabalhadores e trabalhadoras ali. Então, essa é a de atitude. Ou então, entender que uma pessoa cega num ambiente de trabalho, numa planta, numa fábrica, com ambientes insalubres e, às vezes, ou um ambiente perigoso, aquele trabalhador
com deficiência cego, né, aquela pessoa cega, não poderá desenvolver a atividade. Então, aqui também eu tenho mais um exemplo de atitude preconceituosa, né? Então, uma barreira que se coloca já de início para esse trabalhador, essa trabalhadora com deficiência. Então, esse conceito de trabalhador, de pessoa com deficiência, já nos dá a dimensão daquilo que temos que trabalhar dentro da sociedade para desconstruir. Então, desconstruir já de início o preconceito que se tem em relação à capacidade funcional da pessoa com deficiência, né? Essa construção, este conceito, já nos diz de antemão qual é o primeiro elemento que aparece dentro deste conceito de pessoa com deficiência, né? A convenção e a própria lei, ela não conceitua, mas ela fala do propósito, né? Este é um propósito. Então, você identifica quem é a pessoa, para aí, então, você tratar de todos aqueles mecanismos que estão, e salvaguardas e garantias que estão ali na Convenção e na Lei Brasileira de Inclusão, e que vai dar o tom. Qual é o tom? A acessibilidade. Vou dar um exemplo de acessibilidade que hoje provavelmente está faltando aqui na nossa live. O intérprete da Libras. Se eu tiver pessoas surdas nesta live e não tiver legenda, ela terá dificuldade, porque nós não estamos aqui com o intérprete da Libras, a língua brasileira de sinais, que é uma língua oficial no país, né? Então, essa dimensão desse elemento de acessibilidade, ele é, ao mesmo tempo, um elemento que vai trazer condições, por exemplo, para os alunos com deficiência auditiva assistirem à aula. Então, esse elemento de acessibilidade é, ao mesmo tempo, o direito de o aluno cego, ou do aluno surdo, ou do aluno com deficiência estar aqui assistindo à aula. Né? Bem, para a gente entender um pouquinho melhor, eu preparei aqui digamos assim, um roteiro, mas eu acabo saindo do roteiro. Mas a fórmula, ela é muito fácil de entender. A fórmula da acessibilidade. Vocês nunca mais vão esquecer o significado da acessibilidade. A acessibilidade nada mais é do que uma concepção, uma fórmula matemática, em que você tem a deficiência, né? Nessa fórmula, você tem deficiência é igual impedimentos ou limites, né? Limites não, limitação funcional versus ambiente. Então, é a velha formulazinha. A deficiência é igual a limitação funcional versus ambiente. Nós sabemos que ambiente, se ele for acessível, ele será enquadrado como zero. Zero quer dizer um ambiente neutro, mas acessível. Limitação da funcionalidade, ela pode ser, no nosso caso aqui dessa fórmula, de 1 a 5. Então, se eu tenho deficiência é igual impedimentos ou limitação funcional 1, ou seja, essa deficiência vai ser leve, e o ambiente vezes um ambiente acessível, ou seja, 0, o que é que eu vou ter aí de resultado nessa fórmula? 1 vezes 0 é o quê? 0. Portanto, não importa quanto de impedimento tem a pessoa no seu corpo. Se o ambiente for acessível, ou seja, se nós respeitamos todas as regras, todas as técnicas, essa deficiência
nós não vamos enxergá-lo. Ou ela não vai fazer a diferença, porque o ambiente é acessível. Agora, se eu tiver uma deficiência, uma determinada pessoa, com uma determinada limitação, por exemplo, uma limitação leve, mas um ambiente 5 vezes inacessível, não tem legenda, não tem intérprete da Libras, não tem audiodescrição, não tem rampa para chegar na sala de aula, não tem banheiro acessível, significa que esse ambiente é absurdamente agressivo para a pessoa com deficiência, não importa a deficiência dela. Então, se eu tenho 1 vezes 5, que é esse máximo da falta de acessibilidade, quanto que eu terei? 1 vezes 5 é quanto? É 5. Então, a deficiência desta pessoa, deste indivíduo, estará de tal forma evidenciada no seu corpo e na condição que a cerca, que nada vai resultar. Nós enxergaremos. Ela não terá condições de participar plenamente desse ambiente. Seja ele na saúde, no trabalho, na escola, não importa. Se o ambiente não estiver acessível, não importa a limitação da pessoa, essa deficiência será o contraponto para todas essas barreiras e para a falta de participação na sociedade. Então, esse conceito de pessoa com deficiência, atrelado à acessibilidade, é o quanto vive a pessoa com deficiência. No Brasil e no mundo. No Brasil, um pouco mais. No mundo, dependendo da localização geográfica, um pouco menos, né? Ou então, ambientes plenamente acessíveis, né? Mas o fato é que esse elemento de acessibilidade, que também é um direito, dá o tom de quem é a pessoa com deficiência. E como é que a pessoa com deficiência se relaciona no mundo, além da acessibilidade? É a falta de igualdade com as demais pessoas. Então, se ela não tem acessibilidade nos ambientes que ela está, que ela frequenta, que ela participa, necessariamente a igualdade de oportunidades para estar naqueles ambientes, e volto a dizer, não importa se é na educação, na saúde, no trabalho, no transporte, na informação e comunicação, qualquer direito que se pensar, né? Se ela não tem a acessibilidade provida, vamos dizer assim, ela não terá a sua participação plena em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, aqui a gente já introduz um outro conceito importante, um outro valor, na verdade, importante, trazido pela Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é a igualdade e a não discriminação. E aí a Convenção e a lei nos dizem que é proibido discriminar, né? É proibido discriminar. Nós temos várias posições legais, né? Na verdade, imposições legais que diz que discriminar é crime. Basta a gente ir lá no campo das pessoas negras, por exemplo, dos afrodescendentes ou das pessoas negras, e nós temos lá um conceito, uma imposição legal dizendo que a prática é prática de crime ou racismo, né? Aqui, no mundo das pessoas com deficiência, discriminar com base na deficiência da pessoa, né, baseado na deficiência da pessoa, é crime. E não fornecer a adaptação razoável
também é crime. Por quê? Porque você não fornece a adaptação razoável baseado na deficiência da pessoa. Então, você comete crime, né? Então, o que é que você tem? Você tem a acessibilidade programada, pronta, feita, e além da acessibilidade, você necessita, por conta da natureza da sua deficiência, vamos dizer assim, você precisa de algo mais. Então, você tem uma adaptação razoável necessária para você, por exemplo, acessar o conteúdo, se você for, por exemplo, uma pessoa cega, acessar o conteúdo desta aula inaugural. Então, você tem que ter um ledor no seu computador, por exemplo, um leitor, né, de tela que diga ali como é a Maria Aparecida. Maria Aparecida é uma mulher, tem 60 anos, tem cabelos brancos, é branca, usa óculos, está vestindo uma blusa azul marinho. A professora Daniela é uma mulher, uma jovem mulher branca, de cabelos, eu estou vendo aqui, parecem ser ruivos, maravilhosos, né? E está vestindo, ela é branca e ela está vestindo uma blusa ou um vestido bege, né? Então, esse é o tom da igualdade de oportunidades que virá aqui a pessoa cega para participar dessa live, por exemplo. Estou dando um exemplo assim muito, muito simples, mas é isso que nós vemos acontecer, né? Então, garantir a acessibilidade e garantir a adaptação razoável significa, sim, que nós estamos cumprindo com um dos direitos fundamentais da pessoa com deficiência, porque a gente já disse lá no início que a convenção trouxe a acessibilidade ao mesmo tempo como elemento e um direito para a plena participação nessa nossa sociedade, né? Então, beleza, estamos aqui cumprindo com a acessibilidade, dizendo, olha, então as pessoas com deficiência, se seguido esse comando, esse mandamento, participarão em igualdade de condições com as demais pessoas nesses ambientes, não importa quais ambientes, né? E aí, como disse o Berthier, para a gente ajustar a extrema desigualdade, a gente tem que criar uma desigualdade maior para poder superar, né, essa desigualdade. Então, o velho lema, né, de cria-se, discrimina-se uma diferença, uma desigualdade, para poder equiparar, né? E nós encontramos aqui também, no bojo desse valor da igualdade e da não discriminação, a possibilidade de ação afirmativa para pessoas com deficiência. E agora eu entro na nossa ação afirmativa, que é buscar a igualdade real para trabalhadores e trabalhadoras com deficiência no mundo do trabalho. Então, eu vou me referir agora, né, à ação afirmativa de reserva de cargos em empresas com 100 ou mais empregados, cuja escolha o Brasil fez lá atrás, com a Lei 8.213, né, em 89, 90. Nossa, perdi o rumo aqui do ano da lei, mas, enfim, ela vem nos dizendo que as empresas com 100 ou mais empregados deverão contratar trabalhadores e trabalhadoras com deficiência a partir de 2%, né? De 100 empregados até 200, 2%, até chegar 1.000 empregados com 5%. É a mesma ação afirmativa prevista constitucionalmente, que diz que no âmbito da administração pública direta e indireta, nós fazemos concursos públicos
E aí vem a lei garantindo, né, essa ação afirmativa. Aí vem a Lei 8.112, de 1990, e diz, olha, sim, a reserva de vagas em concurso público é até 20% para pessoas com deficiência. E nós nos encontramos aqui nesse mundo, né, buscando essa igualdade de oportunidades com a ação afirmativa, com a perspectiva de igualdade real desse trabalhador e dessa trabalhadora com deficiência no mundo do trabalho. Desse servidor, dessa servidora com deficiência, ou desse empregado público e empregada pública com deficiência no mundo da administração pública indireta, por exemplo, a sociedade de economia mista, as empresas públicas, né? Então, quando nós nos deparamos com esse valor, com esse direito de ser igual, né, nós já temos uma outra perspectiva em relação à pessoa com deficiência. Se eu garanto ambientes acessíveis, se eu garanto o acesso ao mundo do trabalho, à educação, à saúde, a qualquer outro domínio da vida, né, habilitação, reabilitação, vamos pensar aqui outras áreas do direito tão caros para todos nós, turismo, lazer, esporte, né? Tudo isso faz parte também do mundo da pessoa com deficiência. E eu garanto o seu pleno acesso e participação se eu garantir a acessibilidade, se eu garantir igualdade de oportunidades, se eu, Estado brasileiro, garantir, né, que a pessoa com deficiência estará livre da discriminação. E aí eu agrego mais um valor nessa concepção, para daí voltar ao trabalho, né? Eu vou agregar o valor do reconhecimento da capacidade civil da pessoa com deficiência. A capacidade legal, como é tratada na Convenção, e a capacidade civil, como é tratada na Lei Brasileira de Inclusão, ou no nosso Código Civil e Código de Processo Civil, que traz toda a forma de garantia desse reconhecimento. Então, eu acho que todos já devem ter ouvido falar que até bem pouco tempo, antes de 2015, porque a Lei Brasileira de Inclusão, o marco legal é 2015, uma pessoa cega que fosse ajustar um contrato ou assinar um instrumento público em um cartório, precisava levar quem? Uma testemunha, para aferir que ela, com deficiência visual, ou cega, como se diz, uma pessoa cega, precisava de uma testemunha para firmar, para conferir a sua assinatura. Imaginem só, né? Então vem a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e diz não, todas as pessoas com deficiência têm igual reconhecimento da sua capacidade civil, ou seja, o direito de respeito à sua vontade, o direito de fazer as suas próprias escolhas, dizer as suas preferências, né, como qualquer outra pessoa. E aí cria mecanismos novos, né? Um dos mecanismos novos não é a nossa conversa aqui, mas é bom que se saiba. Um desses mecanismos novos é quebrar com toda a percepção antiga civilista, e daí o pandemônio criado no âmbito civilista, né? De que a pessoa com deficiência, não importa a deficiência, deverá ser preservada a sua vontade e a sua preferência. Então, todas as pessoas com deficiência, incluídas as pessoas com deficiência intelectual, que são aquelas com déficit cognitivo, que antes desse lapso temporal precisavam, para exercer o seu direito civil, serem interditadas, né?
Então, nós conhecíamos duas fórmulas, a curatela e a interdição das pessoas com deficiência, né? A interdição parcial, como se chamava. Agora, com esse novo modelo, todas as pessoas partem do pressuposto que todas têm a mesma capacidade civil. E, portanto, né, aquelas que precisam da curatela para os atos negociais, né, só terão apoio ou, vamos chamar assim, interdição, entre aspas, né, para os atos negociais, os atos de contrato. E a gente vai concluir também que, para isso, no âmbito do direito do trabalho, nunca importou, né? A pessoa com deficiência, a trabalhadora com deficiência intelectual, por exemplo, salvo para a rescisão de contrato, é que necessitava do apoio do seu curador ou do seu apoiador. Muito bem. Então, agora que nós firmamos esse tripé, assim, e o outro instrumento, a tomada de decisão apoiada, né? Que é aquela figura nova trazida para o âmbito dos direitos da pessoa, né? Dizendo que a pessoa com deficiência poderá ela própria buscar, por meio do apoio de duas pessoas idôneas, que ela escolhe, né, apoiá-la em suas decisões. Daí por que chamar tomada de decisão apoiada, né? Ou seja, nós abolimos do nosso sistema a curatela, ou, como costumávamos dizer, a morte civil da pessoa com deficiência, né, que não podia votar, não podia casar, não podia exercer qualquer ato da vida civil, né? Então, esse libelo, que é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e a sua filha dileta hoje, que é a Lei Brasileira de Inclusão, dá o tom nesse tripé de reconhecimento desse sujeito de direito, que é a pessoa com deficiência. E aqui, para o mundo do trabalho, então, já que a gente falou um pouquinho sobre a ação afirmativa da reserva de cargos nas empresas com 100 ou mais empregados, nós voltamos lá e vamos dizer o seguinte: olha, hoje não bastam mais as reservas, né? Reservar cargos em empresas com 100 ou mais empregados ou reservar vagas em concursos públicos. Nós precisamos de um outro elemento importante, um outro direito fundamental da pessoa com deficiência hoje, quando se tratam de relações de trabalho, que é o ambiente ser acessível, que é esse ambiente ser livre de barreiras, sejam elas arquitetônicas ou atitudinais. Esse ambiente acessível é proporcional àquela empatia que o professor Berthier falou lá no início, né? Essa empatia que nós trazemos dentro de nós em relação ao outro. Aqui, se a gente puder traçar o mesmo parâmetro, essa empatia de um ambiente inclusivo, amigável e acessível, porque ele não tem ali barreiras de comunicação, ele não tem barreiras físicas, arquitetônicas, ele não tem barreiras de atitudes. Então, esse é o ambiente inclusivo que a gente espera para essas relações de trabalho, para esse mundo do trabalho. E aí, sim, a gente pode dizer que a pessoa com deficiência reagirá, será produtiva, será reconhecida na sua humanidade, no seu corpo de pessoa com deficiência,
não importa qual seja, com aquele mesmo olhar, com aquela mesma ótica, né, da empatia. Dentro do direito tem nome, né? Dentro do direito se chama acessibilidade. Se chamam normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas, das leis de acessibilidade, 10.048, 10.098, do decreto 5296, do atendimento prioritário, né? E por aí vai. Então, a acessibilidade, ela tem um nome e ela tem uma importância. Porque a gente já concluiu que o defeito, entre aspas, não é da pessoa. O defeito é da sociedade, que não se prepara, não está apta a receber todas essas pessoas com deficiência em suas diferentes naturezas e dar a cada uma o que ela precisa para viver plenamente, com dignidade, com autonomia, a acessibilidade da autonomia, né? Com independência, a acessibilidade da independência. Se você tem calçadas acessíveis nas ruas, a pessoa com deficiência exerce seu direito de ir e vir. Se você tem um transporte coletivo e o trabalhador e trabalhadora com deficiência usam o transporte coletivo, se ele for acessível, ela chega a tempo e modo na empresa onde trabalha, na repartição, no órgão onde trabalha, na universidade onde trabalha, na escola onde vai assistir às suas aulas. Então, esse ambiente ele vai se expandindo e nós podemos pensar em qualquer questão relacionada à nossa vida. Se eu vou ao supermercado fazer uma compra, não encontro determinado produto, sou uma pessoa surda, não estou com o meu intérprete da Libras comigo, porque vocês já repararam que a pessoa surda anda com o intérprete a tiracolo? Já repararam isso? Não deveria ser assim. Todos nós e todas nós deveríamos, porque Libras, língua brasileira de sinais, é oficial no Brasil, deveríamos aprender desde a primeira infância, na escola. Então, eu sou uma pessoa surda, fui ao supermercado, não tenho intérprete da Libras. Se esse supermercado ele pratica as condições acessíveis, ele terá lá um atendente para me dizer aonde está, por exemplo, o álcool gel, né? Então, chama lá o atendente que sabe Libras para falar comigo, uma consumidora surda que chega ao supermercado e não encontra o álcool gel e, portanto, preciso do álcool gel, me comunico com o atendente em Libras. Ou eu vou à universidade e encontro ali o ambiente plenamente acessível para a minha cadeira de rodas, né? Então, eu posso subir, o elevador é acessível, eu posso ter aula no 5º, no 1º, no 3º andar, porque existem rampas que me levam aos lugares. Então, esse é o tom da plena participação da pessoa com deficiência em sociedade. E ela está relacionada a todos os domínios da vida. Então, já vimos aqui o exemplo do supermercado, o exemplo da escola ou da universidade. E vamos agora para o exemplo do posto de saúde. Se eu não tenho lá profissionais capacitados para atender uma pessoa surda, uma pessoa cega, uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa autista, se ele não tem conhecimento, habilidades para atender essas pessoas,
como é que ele vai fazer o atendimento médico ou psicossocial para essa pessoa? Né? Então, não importa o domínio da vida, se é no trabalho, se é no lazer, quando eu vou ao cinema, nós, sem deficiência, vamos ao cinema e escolhemos a cadeira para sentar, não é assim? Salvo alguns cinemas que você já compra o ingresso ou o teatro e tem lá o seu lugar previamente resguardado. Mas por que o local escolhido para a cadeira de rodas, por exemplo, ou é lá perto da tela ou é lá em cima? Por que a pessoa com deficiência não pode escolher o lugar para ficar dentro do cinema ou do teatro? Por que tem que ser um lugar reservado? E por que a pessoa surda, quando vai ao cinema assistir a um filme brasileiro, encontra barreira de comunicação porque não tem legenda no filme brasileiro? Ou por que a pessoa cega não pode ir ao cinema ouvir a audiodescrição das cenas que estão acontecendo no cinema, no filme que ela escolheu? Compreendem a acepção desse direito de acesso, desse direito de acesso a todos os demais direitos, por meio desse elemento e, ao mesmo tempo, direito à acessibilidade? Então, esse é o tom da plena participação da pessoa com deficiência na sociedade, com autonomia e com independência, em qualquer domínio, em qualquer área que formos pensar. Pois muito bem. Resta aqui um pouquinho, tenho um pouquinho de tempo ainda, só para... Aparecida, a gente está com... a nossa aula, em tese, termina às 8h25, 8h30, já são 8h25. Nós temos duas perguntas. Se você quiser 2 minutinhos rápidos assim para encerrar a sua fala, pois não. Rapidamente para as perguntas, só para fechar aqui o nosso debate, por favor. Pois não. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar só no campo da pessoa com deficiência. Eu tinha aqui uma parte para a pessoa idosa, né? Mas vamos deixar para falar de envelhecimento ativo numa outra ocasião, né? A preservação desse direito de a pessoa idosa não ser discriminada e que não é justo, não é previsível no direito, na verdade é crime fixar idade para o ingresso no trabalho. Discriminação por razão de idade, sim. Exatamente. É um outro super tema. Nossa, Maria Aparecida, nós estamos aqui num deleite total. Queremos mais. Vamos ter que marcar uma segunda, só para falar desse outro direito fundamental, porque o de deficiência já roubou a cena completamente. Nós somos vítimas também da nossa própria falta de capacitação. Esse semestre, por exemplo, eu tenho um aluno que tem uma deficiência visual e eu agora estou me sentindo obrigada, ao início da aula, a me descrever. Olha, estou vestindo tal, estou assim, e como é que... E a dificuldade de ler e de tudo. Quer dizer, a gente não tem essa noção, nem o próprio Estado. Nem o próprio Estado, porque as nossas ruas não tem... Quando um cego... né, vai atravessar, ele tem que ouvir o sinal, ele tem que ter um sinal sonoro para que possa, né, avançar no sentido de atravessar a rua. Nosso próprio Estado não cria essa acessibilidade. Então, nesse contexto, Maria Aparecida, como nós podemos cobrar das empresas, por exemplo, esse tipo de acessibilidade e todo esse direito à adaptação razoável, que eu acho óbvio, né? Um dever, uma obrigação, mas é muito complexo no mundo que a gente vive, que a gente convive no nosso país, lidar com tantas desigualdades também em termos de infraestrutura. Exatamente. Então, o que a gente tem que fazer? Não sou eu que estou propondo, não, é a própria Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência.
Como é que você muda uma sociedade? Você muda essa sociedade conscientizando-a sobre a diversidade, né? E sobre a diversidade da diversidade de pessoas com deficiência. Porque a gente já viu aqui que são várias naturezas, né? Então, a primeira coisa a fazer é você conscientizar essa sociedade. Mas essa sociedade é abstrata? Não, no nosso caso, ela é concreta, né? Então, é você, professora Daniela, conscientizar o corpo discente, docente e os diretores da PUC Rio de Janeiro, por exemplo. Então, olha, como vamos começar? Porque a acessibilidade, ela tem custo. Ela é cara ainda, né? Então, qual o primeiro passo? Conscientizar que precisa fazer. E esse primeiro passo começa por inserir no orçamento das universidades, dos órgãos públicos, dos órgãos da administração indireta, das empresas, as condições de acessibilidade, né? Então, por exemplo, empresas que atendem ao público consumidor, é óbvio que essa empresa tem que ser acessível. Caso contrário, ela não receberá o público com deficiência, né? Vocês lembram daquele vídeo de um empresário lá de Florianópolis falando que tinha acessibilidade em tudo na loja dele e para quê que ele não enxergava pessoas com deficiência? Que as pessoas com deficiência não chegavam na loja? Vocês lembram desse vídeo absurdo? Não me lembro, mas... Ele correu nas mídias sociais. Ora, ele não tem nada mais, nada menos que obrigação de ter a sua loja de departamentos de venda ao consumidor acessível. É óbvio que ele tem que ter piso tátil no chão, ele tem que ter corredores mais largos para a cadeira de roda poder passar, ele tem que ter atendentes lá, trabalhadores que saibam Libras para atender pessoas surdas que chegam, não é? Então, ora, se a acessibilidade a gente já viu que é um direito e é uma condição, não tem saída, todos terão que ter. Mas para começar isso, é preciso que se conscientize e que se vá um pouco além, né? Então, tudo bem, eu vou aqui nesse meu domínio, nesse meu núcleo, conviver com pessoas com deficiência. Qual que é a primeira condição? Saber que tipos de deficiência são. Qual é a segunda? Dar acessibilidade para todas elas. E, ao fazer isso, introduzir nos seus orçamentos, né? Ora, precisamos fazer transmissão acessível? Então, temos que ter legenda, temos que ter Libras e temos que ter audiodescrição. Esse é o tripé da comunicação, né? Da acessibilidade, hoje, né? A partir de 2015. Então, percebendo isso, desfazendo estereótipos, né? Então, qual que é o primeiro estereótipo? Tem uma palavra hoje bastante usada na área da deficiência que é capacitismo. Então, é enxergar na pessoa com deficiência, por exemplo, o herói que ela é. Então, somos todos heróis, porque a gente faz um monte de coisa, né? Não. Identifica na pessoa com deficiência um heroísmo que ela não precisa ter. Ela só precisa ser enxergada como ser humano. Ela só precisa ser enxergada, o seu corpo tem uma deficiência, sim, e daí? Faz parte da diversidade humana ter deficiência também, né? Então, é não transformá-la em herói. Então, o melhor empregado, porque ele se supera, ele é 10, ele é 100, ele é top. Né? A gente ultrapassa uma barreira também e cria uma discriminação, né? Exatamente. Então, assim, o aluno é delicado. isso.
Isso, o aluno com deficiência, nossa, ele se supera, ele estuda muito. Não, ele precisa ser enxergado na sua humanidade e na deficiência que tem. Ele não precisa ser, digamos assim, ultrapassado na sua condição para dizer sim, nossa, ele é 10, né? Joinha para ele. Não precisa disso, né? Vejam só, por exemplo, o atleta com deficiência, o atleta de alto rendimento com deficiência, ele supera todos os limites, não é? O atleta supera todos os limites. Todos os atletas superam todos os limites, né? E o atleta com deficiência, por conta do seu talento, das suas capacidades, também ultrapassará todos os limites. Mas ele não precisa ser visto como herói, ele não quer ser visto como herói. Então, essa é uma primeira condição, né? Compreender essas diferentes realidades, conscientizar esse corpo que precisa ser conscientizado, por exemplo, da universidade, né? E partir para os ajustes. Então, o que é que precisamos ajustar? A acessibilidade, de maneira a dar conforto, dar autonomia e independência para o aluno com deficiência, por exemplo, para o professor com deficiência. Né? É isso mesmo. Então, Maria Aparecida, olha, já estamos caminhando para o final mesmo. Então, vou dar assim, uma palavrinha rápida para você fechar. Adoramos, mas assim, são 8h35, as pessoas já vão, né, para outros compromissos. Aqui está todo mundo em aula, né? Todo mundo tem um horário noturno também. Eu sei. Então, só para finalizar, sem querer te cortar, desculpe, mas é não tem problema, é porque o tema leva uma coisa a outra. Estamos todos muito satisfeitos e, claro, pensativos, né? Óbvio. Então, para fechar, é desejar a todos e a todas boa noite, né? E esperar que tenha aí despertado uma vontade de conhecer um pouquinho mais sobre a pessoa com deficiência. Se quiserem ter assim livros, artigos, vão lá no site da Ampid, que é www.ampid.org. Então, lá tem assim, na área de publicações, na área de notas técnicas, por exemplo, tem muito material, né, para o aluno. Quem quer fazer TCC, ali tem várias coisinhas que podem ser consultadas, né? Então, é www.ampid.org. E ali se encontram várias coisas. E dizer a todos que persistam na sua humanidade, o momento é para isso, e cuidem-se todos, usem máscara, lavem as mãos e distanciamento. Obrigada, Maria. É isso, professora. Professor Bertia, tem aqui uma pergunta do aluno Davi que eu gostaria que a gente fechasse com ela, só para não deixar passar, que ele falou das ações coletivas, tá? E eu acho que esse é um assunto importante. E ele pergunta, sendo matéria de meio ambiente de trabalho, caberiam ações coletivas de obrigação de fazer para que a empresa tomasse medidas inclusivas? Caberiam eventuais danos morais coletivos? É possível falar de adicionais atribuíveis à pessoa com deficiência, forçadas a viver em meio ambientes inacessíveis? Opa! Bom, a ação civil pública com certeza caberia. Não. A ação civil pública com certeza caberia. Isso aí é um pleito típico de ação civil pública, o meio ambiente adequado para quem nele trabalha. E se é adequado para quem nele trabalha, isso inclui todos. Ou seja, para quem nele trabalha, inclui diversidade. O dano moral coletivo também, né? Porque, de fato, se a prática não aconteceu, essa empresa vem prejudicando pessoas ao longo dos anos. Agora, o adicional para a pessoa com deficiência, eu acho que aí só se houvesse uma lei, e, sinceramente, eu não iria por esse caminho. Né? Pode porque a situação dele não pode ser mais pesada que a dos outros. Né? Não. Eu acho que dar um adicional específico é quase que preservar a situação. Então, não, eu não iria por aí, não. A tutela inibitória para adequar o ambiente, sim. O dano moral coletivo, sim.
Mas um adicional é como se eu dissesse, já que o ambiente para você é inadequado, eu vou monetizar a questão. Essa questão não é para ser monetizada, na minha opinião. É excelente. Concordo com o professor Bertier. Opa, que bom! Espaldado. Pronto. Então, olha, vamos com essa risada gostosa aqui, vamos fechar nossa primeira aula inaugural. Lembrando que amanhã a gente tem uma segunda, que vai versar sobre o futuro do trabalho, desafios e perspectivas, com o professor Paulo Marcelo Serrano e com a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, a ministra Cristina Peduzzi. Agradecer mais uma vez a presença da professora doutora Maria Aparecida Gugel. Foi uma honra para nós, uma aula excelente, muito bom tema, nos explicou belíssimamente. Esperamos que possa, né, continuar numa outra ocasião a segunda parte, falar um pouco também dessa discriminação ou do direito, né, das pessoas idosas, que foi um tema que a gente não conseguiu aprofundar tanto hoje. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigada, professor Bertier.